Amém? Então feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela vida do Serginho aqui, Pai. Eu sei que o Senhor já falou o coração dele, Senhor Jesus, aquilo que cada um de nós precisamos ouvir, ó Pai. Não a nossa vontade, mas sim a Tua, Senhor. Então usa ele poderosamente, ó Pai, para falar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, e que o nosso coração possa ser uma terra fértil, cheio, Senhor meu Deus, da Tua palavra, e que ela venha produzir, Senhor meu Deus, grandes frutos para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor. É um privilégio poder estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Quero dizer que Deus fala com a gente nos louvores, né? Já começou falando aí, dando um direcionamento hoje, que é Ele que guia os nossos caminhos, que Ele que perdoa, né? Que Ele que é o Deus que a gente pode confiar, e que a gente possa entender isso, né? Na nossa caminhada diária, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês que Deus tem me levado. Essa semana Ele me levou a alguns lugares aí meio diferentes, e Ele nos leva e tem levado você também a lugares para que você possa refletir um pouquinho sobre como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Amém? Quantos entendem isso? Né? Que nada é por acaso na nossa vida. Tudo tem um propósito. Agora, se a gente estiver atento, a gente vai conseguir tirar um proveito dessa situação e melhorar a nossa vida. Amém? Então, eu queria falar com vocês um pouquinho hoje sobre Davi. Né? Acho que todos aqui já escutaram as histórias que tem na Bíblia a respeito de Davi. Né? E eu queria começar lá quando Davi é ungido, né? Lá no comecinho. Então, em Samuel 16, 7, o que acontece? Tinha um rei lá que chamava Saul, e agradou o coração de Deus, e começou a ganhar as batalhas, ter vitória, e em certo momento ele desobedeceu a palavra de Deus. E aí Deus falou para Samuel, vamos precisar ungir outro rei aí, vai lá na casa de, acho que é Jessé, né? E vai lá ver os filhos deles lá, que eu vou te mostrar quem vai ser o próximo rei. E Samuel foi, e aí tinha os filhos lá, ele começou a olhar, e Deus, não é esse, não é esse, não é esse. E ele pergunta para o pai, mas está todo mundo aqui? Ah, não, tem o menorzinho lá, o pequenininho, que está lá cuidando das ovelhas, então chama aquele lá. E aí vem Davi, e Deus revela para Samuel que aquele ali seria o rei de Israel. E aí ele unge, e aí começa um processo de mudança, né? E aí Davi vai sendo colocado também em um lugar que acho que ele nunca esperou, né? De destaque, vai lá tocar para o rei, ele toca a harpa e o espírito maligno que estava no rei saía e acalmava o rei, e ele começa aí a sua transformação de vida, né? Que é como eu falei para vocês, de repente Deus tem te levado a lugares que você não imaginava, né? Davi não imaginava de pastor de ovelha ali, ajudando o pai dele com as criações, que ele fosse na presença do rei, e muito menos que ele chegasse a ser rei, né? E aí acontece várias coisas, e ele se torna rei. E aqui em Samuel 16, 23, um pouquinho só para frente, sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava, né? Como eu falei aqui. Então, eu vejo assim que Davi, por que Deus escolheu Davi e não escolheu os outros irmãos, ou não escolheu alguém já da linhagem do rei Saul? Porque ele viu algo diferente. E é de repente isso que ele olha para a gente e vê hoje, né, que é um coração diferenciado. Um coração, de repente, que ama a palavra de Deus, um coração que
que é dependente de Deus, que precisa, né, desse direcionamento. E aí você vê a caminhada de Davi, conquistou várias coisas também, caminhou, né, alcançou coisas, e lá na frente, né, em 2 Samuel, que é onde eu quero, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, 2 Samuel 11. O que acontece aqui? Então, desde lá do primeiro livro de Samuel até lá para frente, vai contando a história de Davi. E aqui acontece o seguinte: Davi desagrada a Deus. Davi comete um pecado aqui. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O que aconteceu na vida de Davi que a gente falou, tem acontecido nas nossas vidas, né? A gente conheceu esse Deus maravilhoso, começou a ouvir Ele, começou a mudar os nossos caminhos, mas em algum momento da nossa vida, a gente erra. Por quê? Porque a gente é falho, a gente é humano, né? E o que a gente tem feito, como tem sido a nossa atitude quando a gente falha, né? Porque a gente vê aí que o mundo, quando você erra, a primeira coisa que ele faz é apontar, né? É te julgar, é fazer de você a pior pessoa, né? E como a gente tem lidado com as nossas falhas, né? Isso que Deus tem me levado e tem trazido no meu coração essa semana, né? O que realmente a gente faz quando a gente erra. E a gente tem que lembrar o seguinte: aqui, de repente, para os nossos olhos humanos, né, o pecado que Davi cometeu de adultério é um pecadão gigante, né? Um pecadão grande. E, de repente, aquela mentirinha do nosso dia a dia, aquele troquinho a mais que a gente pega que não está certo, ou uma coisa que eu escondo da Natália, ou um jeito de eu lidar com as minhas filhas, parece um pecadinho tão pequenininho, né? Tão inofensivo. Como que a gente vai comparar um adultério com uma mentirinha? Mas para Deus é tudo igual. É pecado da mesma maneira. E a nossa atitude é que vai realmente nos mostrar se a gente está arrependido, se a gente merece o perdão e se a gente vai se reconciliar com Deus. Então avalie, né? Cada um de nós que está aqui. Essa palavra falou muito no meu coração e eu tenho feito essa avaliação. Será que quando eu conto uma mentirinha, qual é o sentimento que brota no meu coração? Será que é esse sentimento? Não tem problema não. É só uma mentirinha pequenininha, não está fazendo mal para ninguém. Ou será que realmente o Espírito Santo me incomoda ali e isso gera em mim um arrependimento genuíno? Porque a gente vai ler um pouquinho agora lá em Salmos, né? Acho que a maior parte de Salmos foi escrito por Davi, né, Marcão? Então, Salmos 51, que a gente vai ver qual foi a atitude de Davi quando ele percebeu a burrada que ele tinha feito. Aí Deus envia um outro profeta, Natan, lá, conta uma história para ele, e aí cai a ficha dele. Porque muitas vezes quando a gente erra, a gente não consegue saber que a gente errou no momento, né? A gente acha que a gente de repente fez certo. E aí, conforme vai passando a situação e você começa a olhar com outros olhos, você fala assim: nossa, errei feio. E foi isso que aconteceu com Davi, né? E aí, olha que lindo, né, que Davi escreveu aqui, ó, depois dele cair a ficha dele do que ele tinha feito de errado. E é isso que eu quero colocar para vocês. A gente precisa ter esse arrependimento genuíno das coisas que a gente tem feito de errado nos dias de hoje. Isso não significa que a gente
a partir daquele momento vai ser perfeito. Não, a gente vai errar de novo. Mas o nosso arrependimento tem que ser genuíno. Eu tenho que realmente olhar para a situação e falar assim: pisei na bola, errei, pequei, fiz errado, necessito de melhorar isso, e realmente entender que isso vai trabalhar na minha vida, esse arrependimento, para que eu não faça mais. Né? Até o dia que as meninas estavam no sítio com a minha mãe, e a gente subiu lá no velório que a gente foi, e chegando lá, minha mãe contou as meninas tinham brigado lá, a Luana com a Rebeca, e aí colocou a Luana de castigo um pouco lá, e aí minha mãe falou assim: eu falei para ela ir pedir perdão, porque hoje em dia a palavra perdão está muito banalizada, né? Não tem o arrependimento, é simplesmente uma palavra. Não tem o arrependimento no coração. E muitas vezes a gente também faz isso com o nosso Deus. Deus, perdão, né? Errei, mas não gerou sentimento nenhum de mudança. Não gerou arrependimento. De repente, no cotidiano nosso, no dia a dia, a gente está anestesiado em relação a isso. Né? E aí vai entulhando, porque para entulhar o poço, não é uma pedrona que você vai lá e joga de uma vez. Né? São as pedrinhas que vão caindo. E aí o que acontece com o pecado? O pecado vai distanciando a gente de Deus. Né? E aí você vai perdendo o relacionamento, e aí você vai esfriando, e aí por que ir na igreja, e para que escutar uma música com louvor, escutar lá o Marcão cantando, mais igreja domingo e quarta, mais ler a Bíblia, é tão cansativo, né? E aí a gente vai se distanciando, e as coisas que pareciam para a gente coisas ruins vão se tornando coisas comuns. Então a gente precisa se policiar muito em relação a isso, né? Realmente fazer uma autoanálise e ver como está o nosso dia a dia hoje. Será que a gente tem vivido realmente a essência da palavra? O que a gente vem aqui, ouve, a gente tem praticado? Ou a gente ouve simplesmente, não gera nenhuma mudança, e a gente continua toda segunda-feira do mesmo jeito. Né? Toda segunda-feira a gente vai começar um regime, toda segunda-feira, e a gente não pode ser assim com as coisas de Deus. Né? Vamos ler aqui para a gente ver como realmente um arrependimento genuíno aconteceu em Davi. Ele já começa dizendo aqui, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Como é importante isso, né? A gente fazer essa culpa e reconhecer que a gente errou, porque o ser humano normalmente quer jogar a culpa no outro, né? Quando eu erro, eu quero dar uma justificativa, uma desculpa. Eu errei, mas foi porque a Natália fez isso. Eu errei, mas foi porque o funcionário fez isso. Mas é porque eles não estão me deixando trabalhar, por isso que eu fiz isso. Né? Quantas desculpas a gente já tem programada com a gente? Né? Mas o meu patrão é muito chato, por isso que eu fiz isso. Né? Mas aquele irmão, ninguém aguenta ele, por isso que eu fiz isso. Né? E a gente vai arrumando desculpas para as coisas que a gente tem feito de errado. E Davi, aqui nesse versículo, no 3, ele se quebrantando diante de Deus ali, ele diz, né, reconheço as minhas transgressões. E como é difícil, né? Mas a gente precisa chegar nesse ponto. Porque é aí que realmente começa o arrependimento. É aí que realmente a gente vai ver mudança. Quando a gente reconhece que a gente é falho, que a gente erra e que a gente precisa melhorar. E que o único que pode nos ajudar é o nosso Deus. Em Mateus 4,17, um pouquinho mais para frente aí, a gente vai falar um pouquinho disso também, de arrependimento. Aqui começa o ministério de Jesus, e um pouquinho antes disso, Jesus é tentado, o diabo leva ele lá para o monte, começa a tentar ele, se é Deus faz isso, faz aquilo,
E aí depois disso ele desce e começa o ministério dele nessa terra. E aí como é interessante, né? Que ó como Jesus começa o ministério, 4:17, tá? Diz assim, ó: daí em diante, Jesus começou a pregar. Olha como que ele começou: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Né? Então, que realmente a gente possa entender isso e arrepender de todo o nosso coração das falhas que a gente tem feito no nosso dia a dia. Né? Eu acredito que todos aqui, no primeiro momento que encontrou com Jesus, já se arrependeu daquela vida que levava, né, das coisas que tinha feito, e começou uma nova caminhada. Assim como era a caminhada de Davi, uma caminhada com Deus. Né? Hoje a gente entende que Deus, a gente vive pelo Espírito e não pela carne. Mas a gente ainda é falho, a gente ainda é pecador. E aí, todas as vezes que a gente errar, a gente precisa se arrepender. Né? Então, que a gente possa entender isso realmente de todo o nosso coração. O arrependimento verdadeiro nos leva a viver uma vida leve. Como funciona isso? Né? Quando a gente vai carregando todo esse peso das falhas que a gente comete, dos pequenos pecados, vai ficando pesado. Né? Por quê? Porque quando eu erro, às vezes, com pessoas, eu errei com a Marília e cometi ali uma falha com ela. E aí eu encontro ela na rua, o Espírito Santo me lembra daquilo que eu fiz para ela e eu preciso lá pedir perdão. Só que eu sou duro de coração, não quero me arrepender e quero ser o fortão. Então, o que eu faço? Eu viro a cara para a Marília e mudo a minha direção porque eu não vou encontrar com ela. Se eu sei que ela está em tal lugar, eu não vou mais. Então, a gente começa a carregar coisas nas nossas vidas que fica pesado. Eu não vivo mais uma vida livre. Eu viro escravo, de novo. Por quê? Porque eu não consigo andar de cabeça erguida na rua, eu não consigo entrar dentro da minha casa e ter um relacionamento legal com a minha esposa, porque não tive arrependimento, não tive essa atitude tão pura, tão sincera, para que a partir daquele momento que eu me arrependi, eu possa ser livre de novo. Né? Porque daí Jesus traz o bálsamo e a gente se torna livre. E aí eu vou encontrar com a Marília e de repente eu até vou lembrar daquilo que eu fiz de errado para ela, mas aquilo não vai ser mais um peso. Eu não vou mais correr da Marília, eu não vou precisar mais esconder. Né? Como é interessante isso. E é importante que a gente faça isso e veja. Né? Será que a gente está precisando correr de alguém na rua aí? Talvez seja o momento da gente pedir para Deus, né, que realmente Ele transforme o nosso coração e gere esse arrependimento para que a gente possa lá verdadeiramente pedir perdão, né, se reconciliar e a gente tenha uma vida livre de novo. De repente isso é dentro de casa, com o irmão, né, o que a gente vê aí de coisa, né, pai com filho, irmão com irmão, né, faça uma análise a respeito disso, veja se realmente você está vivendo uma vida livre, uma vida que vale a pena viver. Né? E aí, continuando lá em Salmos 51, um pouquinho mais para frente, a gente parou no 3, a gente vai entrar na próxima etapa aqui, que é a etapa do perdão. Né? E aí Davi continua lá, ó: só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Lá atrás em Samuel, ele diz o seguinte, o profeta vem e diz para ele, ele adulterou com uma mulher, Betseba, e o marido dessa mulher era o general, um dos oficiais lá do exército, e aí Davi arma toda uma situação para que esse cara vá para o combate, na frente lá, e ele morra. Por quê? Porque Davi estava querendo esconder o pecado, não estava querendo enfrentar, estava querendo dar um jeitinho, né? De repente um jeitinho brasileiro, né? Se eu cometi um erro, eu sei que eu errei, mas agora eu vou fazer uma outra situação para que ninguém descubra que eu pisei na bola.
E isso é muito importante para a gente que está na casa de Deus, porque muitas vezes a gente se acha o super-herói, né? A gente, de repente, vem aqui na igreja e para os nossos familiares que começam a olhar a gente de uma maneira diferente, agora você virou crente, agora quero ver mesmo se você vai ser perfeitinho, quero ver se você vai andar com a Bíblia debaixo do braço. E a gente começa a vestir isso. A gente não leva ele ao entendimento. Que, peraí, ser crente não é ser perfeito. Ser crente é reconhecer que existe um Deus que mandou o seu Filho nessa terra para me salvar e que está me esperando. Né? Isso é a verdade no nosso coração. Não significa que eu virei crente e a partir de agora eu sou perfeito. Não, eu tenho meus defeitos e vou continuar minha caminhada. E agora o Espírito Santo me incomoda. Toda vez que eu piso na bola, que eu não cumpro a palavra que eu fui lá na igreja e escutei, ou que eu li, ele vai me incomodar. E eu vou tentar ser melhor, para que eu tenha uma vida livre. Isso é. E aí a gente começa a vestir essa roupa de crente, do crente perfeito, que não erra. E aí o que acontece? Quando a gente erra, ninguém pode ficar sabendo. Entendeu? Então, a gente quer fazer como Davi fez. Vamos armar uma estratégia aqui, porque agora a Natália não pode descobrir que eu fiz isso, porque... E aí a gente vai se embramando ainda mais. E Davi fez isso. E aí esse cara vai para a guerra, morre, e Davi fica com a esposa dele. Só que aí olha como é que é interessante a consequência dos nossos erros. Né? Essa mulher ficou grávida. E aí o profeta vai lá e fala assim para Davi: porque você fez tudo isso de errado, porque você pisou na bola, e de repente se ele tivesse lá no começo, né, adulterou, mas não tivesse armado todo esse imbróglio aí, tivesse se arrependido, não teria acontecido o que aconteceu. O cara, mandado pela guerra lá por Davi, morreu, então mais um pecado, né? E aí a consequência do pecado. Sempre tem uma consequência. E Deus deixa bem claro na palavra dele o seguinte: ele perdoa quando há arrependimento, mas a consequência a gente vai ter que arcar. E aqui Davi, o profeta, diz para ele o seguinte: por tudo isso que você fez, o filho que está lá não vai viver. E aí nasce a criança, passa um pouquinho de tempo, fica doente e morreu. Talvez, ou quase certeza, todos nós aqui essa manhã tem arcado com as consequências de coisas que a gente cometeu. E a gente vai precisar conviver com isso e a entender esse processo. Porque Deus permite isso para que a gente realmente possa avaliar melhor a nossa próxima atitude. Por quê? Porque a consequência permanece. Né? De repente, quando é uma mentirinha, a consequência é pequena, 2, 3 dias ali e tal, daqui a pouco descobriu, né, teve uma briguinha e tal, mas de repente, quando é algo maior, ela permanece, de repente, durante uma vida toda. Né? De repente, uma traição mesmo aqui como Davi, que gera um filho, né? E aí lá na frente, quantos casos a gente não sabe disso? Lá na frente, quando a criança está com 20, 30 anos, começa a procurar o pai, daí o pai vai ter que contar para a esposa que 20 anos para trás aconteceu isso. Então, são consequências. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E isso é um momento também chave que eu vejo na vida de Davi aqui. Porque o que Davi fez? Ele não falou assim: então vou esquecer desse Deus, porque esse Deus aí não serve para mim, não. Né? Ele tem que perdoar, mas ele tem que anular tudo que aconteceu. Não, Deus não faz isso. Davi não fez isso. Davi não lançou palavras a Deus que, de repente, a gente tem feito isso nos dias de hoje. Deus, mas eu fiz direitinho, eu arrependi, pedi perdão, e agora o Senhor vem com essa consequência para mim, eu não quero isso aí não. E aí a gente também vai se afastando de Deus,
Por quê? Porque a gente não quer o ensinamento, né? A gente não quer o ensinamento. E Deus quer ensinar. Aprende com essa situação que aconteceu, porque você não faça de novo, né? E o que Davi fez e o que a gente precisa fazer, né, quando isso acontece? É realmente ir lá aos pés de Jesus, de Deus, jejuou, orou, procurou estreitar ainda mais o relacionamento dele com Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Mas é difícil, né? É difícil a gente entender isso, mas isso é a cultura do reino, e não a cultura do mundo, né? E aí quando a gente vai lá nos pés de Jesus e fala para ele, realmente, Deus, eu vou ter que arcar com isso, vai ter essa situação, mas eu vou estar junto com o Senhor vai me ajudar, aí se torna mais leve a consequência. Por quê? Porque o caminhar com Jesus é sempre mais leve, sempre mais gostoso, né? A gente vai arcar com a consequência, ele vai nos dar estratégia, vai nos dar sabedoria, vai nos dar entendimento para que a gente possa superar isso, né? E aí, vamos continuar lendo aqui, ó. Sei que eu sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Esse ísopo aqui é um unguento, uma essência aí que foi muito usado no Velho Testamento, quando o povo lá do Egito foi liberto, que passou o sangue nos umbrais, tinha esse ísopo lá, várias situações foi usado isso. Então Davi tinha o conhecimento também da palavra, ele sabia que ele precisava ser purificado, né? Então será que a gente também tem nos enchido da palavra, para que a hora que a gente esteja arrependido, pedindo perdão, esteja fazendo essa oração de coração para Deus, a gente possa citar a palavra dele, né? Ou para a pessoa que está próximo da gente, passando por uma situação, como é que está cheio o nosso coração, da palavra ou das nossas coisas? Aí ele continua aqui, ó. Lava-me o mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Como é profundo isso, né? Porque realmente, como a gente comete um erro, a gente fica cabisbaixo, puta, errei de novo, triste, né? E parece que a gente fica apertado. E aqui, Davi coloca isso, né? E aí, quando Deus vem com esse perdão, parece que tirou realmente esse peso e ficou mais leve para a gente. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E aqui, para a gente finalizar e falar um pouquinho sobre isso, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, aqui na minha versão, algumas inabalável. Que a gente realmente possa entender esse processo, né? E saber que o nosso Deus é um Deus justo, que quer o nosso arrependimento, que quer nos perdoar e que quer criar em nós esse coração. Lá atrás, quando ele escolheu Davi porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E aqui para Deus, ele pede de novo para o Senhor, Senhor, me dá um coração de novo, que agrada o Senhor, coração puro. Eu sou errado, né? Quanta coisa ele não falou nessa oração que ele fez. Eu erro mesmo, sou pecador, sou falho. Mas me dá um coração que agrada o Senhor. Um coração que caminha junto, né? Que procura não errar, que procura andar segundo a tua palavra, que quando erra, sabe o caminho, né? Isso é um aprendizado para nós, o que Davi fez, né? E que realmente a gente possa ter esse entendimento de que não existe pecado grande e pequeno, que a gente vai errar e que a gente tem que ter um arrependimento genuíno, pedir perdão, arcar com as consequências e
restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Né? Que a gente não se afaste de Deus e não se esconda dele pelas coisas erradas que a gente tem feito, mas que haja arrependimento genuíno no nosso coração. A gente falou, não sei se foi o Marcão que falou na reunião de casais, que eu achei legal, a vida cristã ela não é uma escada, né? Que a gente vai subindo e tirando nota com Deus. Ah, Deus, hoje eu fiz uma coisa certinha, então... E aí, cada vez mais, eu vou me aproximando de Deus. Não. Isso não é uma vida cristã. Uma vida cristã é uma vida linear, reta, né? Onde eu vou caminhando e vou deixando as minhas pegadas, e, de repente, quando eu erro, eu não caio lá da escadaria. Quando Davi cometeu o pecado dele, ou quando a gente comete o nosso pecado, a gente não caiu. Nossa, eu estava quase chegando, alcançando Deus, e caí lá para trás. Agora eu tenho que começar tudo de novo? Não. A vida cristã, você erra e você volta para o caminho. É como uma estrada, né? A gente está descendo a serra aqui. E aí, de repente, o Leandro, que era táxi, viajava bastante, dá uma derrapadinha na curva. O que ele faz? Ele não tem que voltar daqui de Campos do Jordão de novo. Ele, vou voltar para o caminho de novo. Pega o táxi lá, o carro dele, e continua. Né? Agora eu vou prestar atenção na próxima curva para não derrapar de novo. E é assim que tem que ser a nossa vida. Uma vida leve, onde a gente entende os ensinamentos de Deus. Isso não se torna pesado para nós, e sim gostoso. Porque daí você vai vendo o fruto. Quando há arrependimento, né, quando você pede perdão e você procura não fazer mais, você leva uma vida leve e que frutifica. Por quê? Porque daí as pessoas vão olhar para você, de repente essa pessoa que te julgou lá atrás, agora vamos ver se ela está perfeitinha mesmo, né? Vai levar o entendimento seguinte, não, ela errou, mas olha que legal, a atitude diferente que ela teve quando ela errou. Ela arrependeu, pediu perdão e continuou a caminhada dela. Né? Que a gente possa realmente viver essa vida maravilhosa que Deus deixou para a gente viver nessa terra. Né? Não leve uma vida pesada, aonde você almeja simplesmente uma vida lá. Quando eu chegar lá no céu, Marcão, daí, porque aqui na terra minha vida não é boa, é ruim. Quando eu chegar lá no céu, que vai ser? Lá vai ser ainda mais maravilhoso. Lá ainda vai ser, os nossos olhos acho que não conseguem enxergar quão gostoso vai ser, mas a gente pode ter uma vida gostosa. Desfruta todos os dias da sua vida com a mulher que Deus colocou do seu lado, com a sua família, com seus amigos. Se a gente seguir os ensinamentos que tem aqui e pôr em prática, a gente vê realmente como é gostoso. Né? Ele fez para a gente aqui, o Marcão cantou aqui, ó, céu, terra, o sol, a praia, o campo. Ele fez para a gente. E aí a gente vive uma vida pesada, onde a gente não consegue olhar para o céu e agradecer a Deus. Nossa, Deus, obrigado porque o Senhor criou esse céu maravilhoso. Né? Obrigado porque eu posso respirar um ar. Que os nossos olhos possam estar atentos a essas coisas e a gente possa pedir para Deus nessa manhã um coração realmente que agrade a Ele. Um coração puro. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, Marcão, se quiser. Faça essa autoavaliação, que você possa analisar onde você tem errado. O Espírito Santo vai incomodar o seu coração aí, onde você pode ser uma pessoa melhor, de repente em casa, de repente no seu trabalho, de repente no mundo digital, né? Como a gente tem vivido digitalmente hoje em dia, né? A gente gasta muito tempo ali no digital e, às vezes, passa desapercebido as relações humanas que estão acontecendo ao nosso lado. Deus me levou a essa palavra porque Ele levou a gente em uma situação essa semana de morte, né? E como é interessante você analisar o que acontece num velório, né? Como o coração das pessoas, dos familiares, fica amargurado, contrito.
E como existe um arrependimento genuíno quando isso acontece. Né? Pessoas que estavam ali, dependente químico, apertado, porque tinha perdido o irmão, o coração ali angustiado, querendo entender, né? Porque a gente não está preparado para a separação. E aí ele falou o seguinte: eu não sei como é que vocês olham para mim. De repente vocês falam mal de mim por trás, me julgam, falam muitas coisas, mas eu não consigo. Como é difícil para mim vencer isso. E aí Deus me falou: o coração está contrito, ele quer mudança, mas ele não consegue, ele não sabe como. E aí é nesse momento que Deus estende, que a gente possa ter esse coração quando a gente peca, que a gente possa ter esse arrependimento, porque aí a gente vai ver quão maravilhoso é esse Deus. Amém? Feche seus olhos. Ó Pai, te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ensina, Pai, e nos leva a ser pessoas melhores, a ser pessoas que necessitam do Teu perdão, ó Pai. Muitas vezes no nosso dia a dia a gente vai se anestesiando, ó Pai, e o Teu Espírito Santo fica uma vozinha tão baixa, Pai, que a gente não consegue nem escutar, ó Pai. Mas que a gente possa, nessa manhã, ó Pai, fazer uma auto-reflexão, uma análise, e nos arrepender, ó Pai, realmente, de todo o nosso coração, genuinamente, ó Pai, das coisas erradas que temos feito, ó Pai, das coisas que temos entristecido Teu coração, ó Pai. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor criou essa terra, tudo, Pai, para que a gente desfrutasse disso, ó Pai. E a gente é falho, a gente é fraco, ó Pai, a gente é carne, e a gente erra, e muitas vezes esquecemos o Senhor, ó Pai. Então, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Joga lá no mar do esquecimento, ó Pai. Sabemos que vamos ter que arcar com as consequências, ó Pai, das nossas falhas, ó Pai. Mas com o Senhor, ó Pai, nós vamos superar isso. O Senhor vai nos dar estratégias, ó Pai, para vencer, ó Pai. Para conseguir uma caminhada gostosa, leve, ó Pai, com o Senhor, ó Pai. Então cuida de cada um nessa manhã, que essa palavra possa continuar, ó Pai, ecoando nossos corações. Que o Senhor nos dê, ó Pai, um coração, ó Pai, segundo a Tua palavra. Que possamos entender, ó Pai, colocar em prática realmente, ó Pai, tudo que temos ouvido, tudo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Que possamos servir, ó Pai, de exemplo para esse mundo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco e tem cuidado de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, ó Deus.